Bom dia, irmãs, graça e paz, como vocês estão? Que a paz do Senhor alcance vocês aonde vocês estiverem. Eu me chamo Jéssica, fui convidada pela minha grande amiga e irmã Adriana para estar trazendo uma reflexão aqui para vocês neste dia, né? Uma reflexão que Deus trouxe, na verdade, através da vida dela para nós, né? Na semana passada, no nosso Café das Improváveis, né? Que acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas, e que é uma pergunta que Deus tem feito para cada uma de nós, que é: será que nós estamos sendo produtivas ou apenas estamos ocupadas? Porque no cenário que nós vivemos hoje, de tanta informação, de tantas coisas que nós precisamos fazer, às vezes pode existir dentro de nós algo que nos diz que nós só estamos sendo importantes para Deus e para o reino se nós estivermos sendo produtivas o tempo todo. Se nós estivermos pregando, se nós estivermos discipulando, se nós estivermos atuando nos ministérios dentro da igreja. Mas existe um lugar que Deus nos chama para se esconder nele, sabe? Onde Deus quer nos tirar dos holofotes, porque às vezes a gente tá tão ali, a gente só faz, e a gente não tem o nosso momento de receber e aprofundar em conhecer a Cristo, o que Cristo tem para nós, qual é o nosso papel. Porque a verdade é que Deus não precisa do nosso trabalho. Ele não precisa. E o nosso trabalho ele tem que ser um reflexo daquilo que Deus vem construindo dentro de nós. E não algo que a gente faz porque a gente se acha importante, porque a gente acha que se a gente fizer para Deus, Deus vai olhar para a gente diferente. Não. Porque Deus nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe quem nós somos. E Ele quer que nós construamos com Ele um laço de compartilhar, um laço de intimidade. Então, quando a Adri trouxe essa palavra, trouxe isso, algo martelou no meu coração. Será que eu estou sendo produtiva ou eu só estou deixando ocupar? E eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui de um livro que tem falado muito comigo e traz uma mensagem realmente sobre isso que nós estamos falando. Esse livro é da Sarah Harley e chama... O nome dele é Invisível. E eu quero trazer aqui para você esse texto que diz assim: Deus às vezes nos esconde em circunstâncias obscuras. Por que obscuras? Porque Ele nos tira do papel central, nos tira das nossas ocupações, às vezes do nosso trabalho, às vezes de um cargo ministerial, de uma posição de destaque que a gente tinha dentro de um ministério, a fim de que possamos descobrir a beleza de nos apaixonarmos por Ele enquanto ninguém está assistindo ou aplaudindo. Porque a gente tem essa necessidade de ser visto, sabe? Isso é coisa do homem, porque Deus quer tratar com a gente no escondido, no secreto. Nós nos sentamos a uma mesa e trabalhamos em algo que ninguém reconhece, empurramos carrinhos de bebê, trocamos fraldas, embalamos as crianças para que peguem no sono, trabalhamos nos bastidores de prancheta na mão, servindo a quem está no palco, frequentando uma igreja que não tem muito a ver com o que somos ou com os dons que temos, servindo de uma forma discreta, invisível e fora dos holofotes. Porque a gente percebe que a gente só passa a conhecer a Deus, saber quem Ele é de verdade no invisível. Quando a gente gasta tempo em conhecer e prosseguir em conhecer quem Cristo é. E quanto mais a gente conhece a Cristo, a gente começa a reconhecer quem nós somos. Às vezes a gente acha que a gente está em atividades assim, ordinárias, né? Como cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, servindo em bastidores, e a gente às vezes se acha tão inútil para Deus. Nossa, Senhor, eu podia estar fazendo mais, mas eu estou aqui. Eu podia estar sendo missionária, levando a tua palavra, mas eu estou aqui dentro de casa. Mas o nosso maior ministério é o nosso lar, é a nossa família. São as pessoas que nós estamos forjando dentro do nosso invisível. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente fizer para um homem, a gente não tem que fazer como se fosse para um homem, mas como se fosse para Deus. Eu não estou aqui servindo a minha casa somente por amor a meus filhos, ao meu marido, mas por amor a Deus e por entender o papel que eu tenho aqui dentro do meu lar. Então é a gente assumir essa responsabilidade, porque às vezes a gente se perde nos afazeres, no limpar, no cuidar, no cozinhar, mas o que Deus quer é aquela intimidade que a gente tenha dentro de casa, de compartilhar a palavra, de mostrar para os nossos filhos uma vida de devoção a Deus, de buscarem conhecer, de falar da palavra, de falar das histórias de Jesus.
de entender aquilo que Jesus estava pregando através de parábolas, através de histórias, o que é a mensagem central daquilo na nossa vida, dentro da nossa família, o que aquilo tem que forjar dentro do nosso caráter. Então, meu convite para você nesse dia é: pare, aquiete-se. Você não foi esquecida, você não é improdutiva, você está escondida no Senhor. Então, use esta oportunidade para se derramar aos pés dele, para buscar conhecer mais ele. Sabe? A servir o Senhor dentro daquilo que ele te fez, porque às vezes o Senhor tem que nos parar, porque às vezes a nossa ânsia de fazer é maior do que a nossa capacidade de permitir ser tratado durante o processo. Então, às vezes, Deus tem sim que nos parar, nos tirar dos holofotes, como aqui está dizendo, né? Nos tirar do auge, do foco, e nos esconder em pequenas circunstâncias, nos tirar de papéis centrais, para que Ele nos leve para os bastidores, para que a gente veja a beleza, que a gente possa descobrir a beleza e se apaixonar por Ele, conhecê-lo de verdade, não para que os outros vejam que a gente conhece Deus, não é por aparência, mas por entrega. Então, que essa mensagem possa te alcançar nesse dia e que você possa entender que nós não estamos sendo chamadas para vestir máscaras, nem para ser aplaudidos por homens, mas para tirarmos as nossas máscaras, para tirarmos as nossas barreiras, as paredes que nós construímos para tentar nos proteger e nos descobrir na intimidade com o Senhor. Nos descobrir nessas atividades tão corriqueiras do nosso dia. De trocar fraldas, empurrar carrinho, sabe? De atuar nos bastidores, de cozinhar, de pôr uma mesa para nossa família. Nessa atividade tão normal, tão humana, descobrir quem é Deus. Nos aprofundar em conhecer quem é Deus. Essa é a verdadeira e misteriosa beleza de estar em oculto. Como diz aqui, é que nós possamos viver a maior parte dos nossos dias não entre as pessoas deste mundo, mas nos abrigarmos em Deus, buscarmos instintivamente a motivação que nos impulsione na expressão do olhar de Deus por nós. Entender que Deus não olha para nós porque nós estamos sendo produtivas para Ele, mas Ele olha para nós quando nós nos derramamos aos pés dEle, quando nós estamos fazendo aquilo que verdadeiramente é a vontade dEle para nós, e não a nossa vontade de fazer para Ele. Entende? Porque Deus não precisa que a gente faça nada por Ele, mas Ele precisa fazer algo por nós, porque nós somos o vaso. Ele é o oleiro, Ele precisa nos moldar, Ele precisa forjar uma nova estrutura em nós, para que nós verdadeiramente possamos ser novas criaturas. Porque Deus nos chamou para ficarmos como está. Deus diz, venha como você está, mas Ele não diz permaneça. Não permaneça. Permaneça como você está. Ele não diz isso. Ele diz, venha como você está. Mas Ele, nesse amor, nessa proteção de te esconder, Ele vai te mudar. Ele vai te forjar. Ele vai te mostrar que existe muito mais significado no servir uma refeição para sua família do que estar no altar pregando para uma multidão. Porque Deus vai te levar para fazer isso. Mas primeiro Ele vai te tratar na intimidade. Vai te mostrar quem é Ele. Ele vai se revelar nessas pequenas coisas. Na forma dele de amar. Na forma dele de servir o pão. Então que essa mensagem possa te alcançar nesse dia. Que Deus te abençoe.